Hello, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje nós vamos falar sobre Tarde Demais, da Colleen Hoover. Tarde Demais é um lançamento de 2018 da autora Colleen Hoover que vem dando o que falar por aí. Esse livro ele foi publicado pelo selo da Record, que pertence ao grupo editorial Record, mas normalmente os livros da autora são publicados todos pela Galera Record, que é um selo mais juvenil. Isso aconteceu, pessoal, porque esse livro ele tem aqui indicação para maiores de 18, porque ele traz cenas de sexo, violência e outros temas delicados. Quando eu decidi ler este livro, eu sabia que ele ia trazer assim assuntos delicados, que ele era um livro para maiores de 18. Só que a coisa começou a inflamar mais quando de repente num grupo que eu participo do WhatsApp começaram a praticamente apedrejar o livro. Falaram muito mal mesmo. Chegaram a falar que se alguém gostasse desse livro, a pessoa tava louca, a pessoa tinha que fazer terapia, ela tinha que passar por um psicólogo porque era impossível gostar desse livro, que esse livro não tinha nada de bom. E eu comecei a ficar assustada. Eu falei assim, caramba, será? Mas então, e se eu gostar? Eu tô doente? Eu tô louca? Eu sou uma pessoa sombria? Enfim, eu comecei a falar, o que tem aqui nesse livro? O que será que a Colleen Hoover aprontou para pessoas que amam ler Colleen Hoover tá falando tão mal e estarem reclamando de pessoas que estão dando uma opinião positiva a respeito do livro? E eu fiquei me questionando, eu falei, será que eu seria uma pessoa que daria uma opinião positiva ou uma opinião negativa sobre esse livro? Aqui nessa história nós vamos conhecer a Sloa. Ela é uma jovem que tem aí uma vida muito complicada, porque a Sloa, ela teve uma mãe que é melhor você não ter, sabe? É aquele tipo de mãe que tá sempre ausente, usa drogas e coisas do tipo, enfim, é aquele tipo de mãe que a pessoa pode se considerar órfã. E ainda, pra piorar as coisas, a Sloa, ela tem um irmão que tem algumas síndromes, ele tem vários problemas de saúde e ele precisa de cuidado especial. Pra Sloa conseguir manter o irmão dela internado numa clínica, recebendo esse tratamento, esses cuidados especiais, a Sloa, ela vai se submeter a um relacionamento com o Asa Jackson. Quando eles começaram o relacionamento e a Sloa descobriu que o Asa, ele era uma pessoa que mexia com algumas coisas erradas, que ela não concordava, como o tráfico de drogas, a Sloa, ela tentou se afastar. Ela tentou tirar aquilo da vida dela, porque a vida dela já era muito ferrada, ela não tinha por que ferrar ainda mais. No entanto, de certa forma, ela gostava do Asa e ao mesmo tempo ela precisava do Asa, porque apenas com a ajuda dele, ela conseguiria manter o irmão internado e recebendo os cuidados necessários. Acontece que já se passaram 2 anos desde o início desse relacionamento e a Sloa, ela vem suportando tudo aquilo com muita dificuldade. Ela sabe que ela tá dentro de um relacionamento abusivo. O Asa, ele abusa dela de todas as formas possíveis, tanto física como psicológicas também. Só que a nossa protagonista, toda vez que ela tenta mirar ali uma saída, ela se vê presa ao Asa. Ela não trabalha, ela não tem como se manter, ela não tem um teto pra morar, a não ser o teto do Asa, a casa do Asa. E lá nessa casa, a coisa é pior ainda, porque é um entra e sai de gente atrás de droga e festas todos os dias. Então a Sloa, ela vive uma vida assim muito dura, porque ela vai pra faculdade, ela quer ser alguém na vida pra ela poder sair fora desse relacionamento, pra ela deixar o Asa, pra ela poder sustentar o irmão dela e se sustentar também. Ela não participa das festas, muito menos mexe com droga, enfim, ela quer se ver livre de tudo aquilo, mas no atual momento a Sloa, ela precisa suportar isso. Um certo dia, a Sloa conhece um aluno novo na aula de espanhol que se chama Carter. E os dois acabam sentando juntos, começam ali a se conhecer e, quando menos esperam, estão um flertando com o outro. Ainda assim, a Sloa sabe que ela é comprometida, que o Asa, ele é meio doidão. Ele não pode nem sonhar que ela olhou para um outro garoto ou até mesmo flertou com ele, porque senão ele acaba com a vida desse garoto. Então a Sloa, ela tem um momento especial ali com o Carter na aula e quando ela chega em casa mais tarde, ela descobre que o Carter é um dos novos amigos do Asa.
Aiza, que na verdade não é muito bem amigo, né? É aquele cara que tá envolvido no meio dos negócios dele, que são negócios com drogas. Tudo aquilo de bom que a Sloane tinha sentido pelo Carter, que ela tinha tido assim de esperança dentro dela, que nem todos os homens eram iguais, acaba meio que se desmanchando. Ainda assim, o Carter continua insistindo nessa amizade com a Sloane. Ele garante pra ela que ele é diferente do Aiza, e aí vai criando então um elo entre esses dois. Esse é o terceiro livro da Colleen Hoover que eu tenho a oportunidade de ler. E eu confesso que a princípio eu não consegui entender como as pessoas falaram tantas coisas negativas a respeito desse livro naquele grupo que eu estava no WhatsApp. Porque logo de cara nós temos uma carta da autora dizendo que este livro ia contra tudo o que ela já escreveu, que era um livro totalmente diferente, que era um livro que abordava temas pesados, temas difíceis, não era um livro indicado nem para crianças nem para adolescentes. Enfim, a autora ela esclarecia muita coisa logo de cara, e eu falei assim, poxa, como ainda tem gente que tá reclamando? E conforme eu fui lendo, a primeira coisa assim que veio forte em mim foi a empatia pela personagem, pela Sloane. Eu acho que quem já viveu um relacionamento abusivo vai sentir muita empatia pela personagem, vai assim devorar essa história. Eu mesma já tive um relacionamento ruim que me fez assim, sabe, refletir a respeito e criar uma empatia enorme por essa personagem e ver que assim, é difícil você sair. E às vezes quando você consegue sair disso, a pessoa transforma a sua vida no inferno. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Todo momento que a Sloane pensa em sair, que ela tenta sair, ela sabe que ele vai destruir a vida dela. Então, pra mim, foi um livro que, assim, eu devorei. Eu simplesmente engoli esse livro todo. Em 2 noites, eu fiquei até tarde, eu madruguei, era mais de meia-noite e pouco quando eu parava de ler este livro, porque, sinceramente, eu não conseguia parar. E por mais, assim, que a gente tá falando de algo difícil, porque a Colleen Hoover, ela detalha cenas, assim, pesadíssimas, eu não conseguia largar este livro, eu não conseguia parar, porque eu precisava ir até o final. Eu precisava saber o que ia acontecer com essa menina, o que ia acontecer com o Aiza, o que ia acontecer com o Carter. E a autora ainda colocou esses 3 personagens como narradores na história. Então, ao mesmo tempo que a gente fica chocada com tudo que a Sloane tá aguentando e não consegue entender por que ela tá aguentando tudo isso, a gente vê o quão insano, o quão doentio é a mente do Aiza. O cara é louco, doente mesmo, de pedra. Eu simplesmente fiquei, gente, que personagem doentio. Eu nunca li nada parecido. Eu nunca tive dentro de uma história e dentro de uma mente tão doentia desse jeito. Nossa, doentia vai ser uma palavra que eu vou ficar repetindo aqui 1000 vezes, porque o cara é insano mesmo. Eu não vou mentir pra vocês falando que 100% do livro pra mim foi bom. Não foi. E quando eu falo foi bom, eu não tô falando em relação às cenas, porque as cenas não são boas, são cenas cruéis, são cenas assim que mexem com a gente. E ao mesmo tempo que eu achava muito necessário a autora trazer a verdade nua e crua, porque convenhamos, isso acontece, gente. Não adianta falar que tudo que Colleen Hoover escreveu aqui são coisas da cabeça dela. Não são. São coisas que podem estar acontecendo com qualquer um ao seu redor, ou que nem seja ao seu redor. Basta ligar o noticiário na TV e a gente vai ver o quanto as mulheres são agredidas, as mulheres aí estão sendo mortas, estão lidando com situações terríveis por conta de ex-namorados, ex-maridos. Ainda assim, eu fiquei chocada com algumas coisas. Falei, Colleen Hoover, você não precisava de tanto, minha filha. E foi uma cena, porque assim, esse livro, eu nunca vi nada desse jeito. Esse livro, ele tem 300 e poucas páginas. Com um pouquinho mais de 100 páginas pra acabar, a autora coloca fim na história, que foi a mesma forma que ela fez no Wattpad, porque esse livro ele foi publicado primeiro no Wattpad. Eu acho que muita gente sabe disso, mas pra quem não sabe, fica aí. Ela não iria publicar ele, mas quando ela publicou, ela falou assim, eu não vou mexer em nada. Eu quero que a pessoa que está lendo esse livro físico, ela tenha a mesma experiência da pessoa que leu esse livro na internet, quando eu publiquei no Wattpad. Então assim, ela pôs fim, e aí ela vem com o epílogo, depois ela vem com o prólogo, depois ela vem com o epílogo do epílogo. Tá, eu acho que foi aí que a coisa assim desandou pra mim e eu falei assim, aquelas 5 estrelas que eu ia te dar virou
3 estrelas. Porque vamos começar assim. Uma das coisas que, no geral aqui do livro, é o fato do Asa ter um passado muito sombrio. Ele passou por coisas muito difíceis com o pai e com a mãe. Mas nada disso justifica a mente doentia desse cara pra mim. Eu, Thaís, eu não digeri isso como uma possível justificativa pro cara ser tão ferrado do jeito que ele é ferrado. E do jeito que ele ferra a vida dos outros. Só que aí a gente vê a mente dele meio que querendo justificar aquilo com as atitudes do pai e da mãe na infância dele. Pra mim, isso daí não é justificativa. Até influencia em certos defeitos numa pessoa, mas eu acho que não é porque a pessoa ela teve um passado ruim que a vida dela vai ser ruim dali por diante, enfim, né? Eu acho que deu pra entender onde eu quero chegar. E a segunda coisa é que a personagem, ela deixa meio que evidente aqui que ela precisou de um outro homem pra poder ajudar ela. Se ela não tivesse a ajuda de um homem, que é o Carter, ela teria que ter a ajuda do outro homem, que era o Asa, pra ela poder sobreviver em meio a toda essa merda que é a vida dela. Eu não concordo com isso. Eu não acredito que a mulher ela dependa de um homem pra poder ter uma vida boa. Eu sei o quão ruim é sair dessa situação, mas eu acho que a garota ela ficava o tempo todo esperando o príncipe encantado aparecer e tirar ela dessa merda toda. Eu não concordo com isso por parte da autora, de deixar algo, principalmente porque numa frase foi escancarado isso e ficou bem assim escrachado pra mim, sabe? Eu não concordo mesmo. A leitura pra mim ela foi muito fluida, o assunto foi super necessário, eu gostei do tema, eu gostei da abordagem, eu gostei da sinceridade da autora, eu gostei do fato dela não ter medo perante aos fãs dela, eu gostei muito da atitude da Colleen Hoover e tal, mas o que ficou meio aqui, assim, pra mim, que eu não concordo e eu acho que ela teria que ter tomado uma outra postura quanto a isso, é que em momento nenhum a Colleen Hoover, ela deu indícios de que você pode sair disso de uma outra forma, você pode fazer denúncias, você pode tomar atitudes e não ficar esperando o príncipe encantado vir te salvar. A Colleen Hoover, ela não deixou nada aqui no livro que fizesse pessoas que estão passando por isso, que já passaram por isso, ela não deixou uma lição, ela não deixou nada aproveitável pra pessoa se salvar. Ficou muito aquela coisa assim, de que pra nossa personagem aqui sair desse relacionamento abusivo, só foi possível porque o cara bonzinho apareceu e salvou ela. São essas as minhas opiniões, as minhas impressões sobre essa leitura. É um livro pesado, não é um livro pra qualquer um. Como eu já falei, os assuntos abordados aqui são violências explícitas, abusos psicológicos, abuso sexual, uso de drogas, enfim, gente, é pesado, é difícil, não é fácil de digerir. Não é um dos livros mais belos que eu já li na minha vida, na verdade, acho que foi um dos livros, assim, mais ferrados, com mais protagonistas ferrados que eu já vi. Minha empatia foi enorme, mas enfim, eu vou parando por aqui, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou soltar alguns spoilers, então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte pra mim, você vai me ajudar a divulgar o canal e a divulgar o vídeo também. Compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!